Muito boa tarde, dia 15 de maio, metade do mês de maio já. Eu gosto de contar o tempo aqui, porque tá passando rápido demais, né? Mexer em alguma coisa, eu acho. Mexeram num eixo aí que a coisa tá acelerando. E é bom lembrar pra gente pensar no que a gente tá fazendo da nossa vida, né? Como é que a gente tá aproveitando o nosso dia. Bom, sou a Michele Boró. Toda quarta-feira tô aqui hoje com o meu pareia, Iguinho de Melo. Boa tarde, Iguinho. E aí, boa tarde todo mundo. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo também pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial, e com cobertura pelo nosso Instagram, @Somos Voz Oficial, voz do pronome VOS. Bom, hoje o papo aqui é... Eu tô muito feliz com essa conversa, porque a gente vai conversar de um dos meus objetos preferidos nesse mundo. E aí tem um exercício para fazer assim, imagina todos esses poderes que eu vou falar aqui agora num único objeto. Ele é um eliminador de estresse. Ele é capaz de eliminar o estresse ali numa fila de banco, numa espera demorada de médico, no engarrafamento. Ele é também um passaporte que permite a entrada da gente não só em qualquer país, mas também em viagens espaciais, viagens no tempo. Ele também é como um filtro que permite que a gente observe a vida de milhares de pessoas na intimidade, sem que isso seja desrespeitoso, sem que essas pessoas se sintam invadidas. E é uma observação do jeito que faz a gente aprender. Mas, ao mesmo tempo, esse objeto também serve como um espelho, porque a gente se enxerga ali de uma forma diferente. Muitas vezes coisas que a gente nem imagina sobre a gente mesmo. Também é um objeto que ajuda a gente falar melhor, escrever melhor, pensar melhor. Esse objeto é tão mágico que até quando ele não está sendo usado, ele serve como um objeto de decoração. Fica lindo. Eu, pelo menos, acho lindo ambientes que estejam cheios desse objeto. E aí até é estranho que um objeto com tanto poder, infelizmente, seja tão desprezado na nossa realidade. Mas aí também, por outro lado, tem muita gente apaixonada por ele e muita gente também dedicada a tentar despertar a paixão por ele nas outras pessoas. E é o caso da nossa convidada de hoje, Gorete Albuquerque. Muito, muito boa tarde. Boa tarde. Essa introdução é tão boa, assim, é uma super boa-vinda, porque você acabou de fazer, inclusive, um resumo de um livro que chama O Leitor como Metáfora, do Alberto Mangel, né? Ele vai falar exatamente do mundo como metáfora, porque nós, seres humanos, somos únicos, né, na espécie que temos consciência de que existimos, de que nós somos nós, e que por isso a gente também precisa de narrativa, porque a gente tem a ideia de que o mundo é um texto para ser lido, para ser significado, para ser, né, olhado e entendido, e é por isso, então, que a gente também escreve livros, que a gente produz literatura. E aí você fez aí um resumo enorme de vários dos conceitos, né, que o Mangel traz nesse livro. Mas é exatamente essa mesma paixão que eu tenho pelo livro que faz com que ele seja um objeto, para mim, de trabalho. E aí eu nunca sei se eu estou trabalhando ou se eu estou me divertindo, né? Porque esse o meu universo é muito bom. Verdade. Bom, vocês já viram aí que a Gorete, já no Boa Tarde, na apresentação, ela já deu dica de livro. E a pegada do programa aqui vai ser essa, fora as dicas da Gorete, dicas aqui do Iguim, minhas dicas, dica da equipe toda. Peguei dicas do pessoal da TV Jangadeiro e o pessoal aqui da Tribuna Band News, viu, Gorete? Temos leitores entre nós e todo mundo vai dar dica aqui durante o programa. Inclusive a gente vai para a nossa primeira rodada de notícia agora com a Carla Moura, que é uma leitora também, já estava com um livrinho ali que eu vi. E aí, no final da rodadinha dela aqui de notícias, eu vou pedir para ela indicar o livro dela. Manda, Carlinha. Agora 1h04. Muito boa tarde a todo mundo sintonizado no Voz. Manhã de hoje foi de grande movimentação em pelo menos 27 cidades cearenses que registraram protestos contra o corte dos financiamentos na educação e a reforma da Previdência. O ato conta com o apoio de professores e estudantes, está contando com o apoio de professores e estudantes do ensino federal, estadual e também municipal. Em Fortaleza, a manifestação aconteceu lá na Praça da Bandeira, no centro, e o trânsito nas imediações ficou bem complicado ao longo da manhã. Nesse momento, os manifestantes estão se dispersando, mas ainda acontecem algumas manifestações pontuais em alguns locais da cidade.
E esse corte também vai ser assunto de audiência pública lá na Assembleia Legislativa no dia 31 de maio. O debate vai contar com a participação de reitores, professores e também alunos das instituições. A discussão foi agendada para uma sexta-feira, tendo em vista a possibilidade de participação de representantes cearenses do Congresso Nacional. Estamos aí na metade do mês de maio e o Ceará registrou até agora 38,7 milímetros de chuva. O volume representa pouco mais de 42% do esperado para todo o mês. Hoje, 72 municípios, incluindo Fortaleza, registraram chuva e aqui em Fortaleza o volume foi de 5,2 milímetros e em Milagres, na região do Cariri, foi o município com maior precipitação, 70 milímetros no total. Seu caminho. Nesse momento, tem trânsito lento lá na Avenida 13 de Maio, sentido Pontes Vieira, em boa parte ali, desde do cruzamento com a Avenida Carapinima até quase o finalzinho da 13 de Maio, já chegando ali na Igreja de Fátima. No sentido oposto da 13 de Maio, tem alguns pontos de lentidão, mas está fluindo bem melhor do que nesse sentido Pontes Vieira. Agora 1h06. Bom, quebrar o protocolo aqui agora. Nem pedir permissão pro pessoal de cima, né, Carlinha? Depois leva uma bronca. Acho que não vão dar bronca não, porque o motivo é bom. Não. Carlinha, o que é que você tava lendo ali? Então, tava até te falando, Michele, tô numa vibe romance, assim, saí da vibe policial investigativo e agora tô apostando mais no romance. Tô lendo o livro Belo Romance, que conta a história de um casal, assim, nada convencional. Eles têm problemas em assumir os próprios sentimentos. É uma coisa que eu me identifico muito com isso, então eu tô adorando o livro. Belo Romance, ele é da... não sei se eu vou pronunciar certo, Jamie McGuirin. E é um livro muito bacana, tem me prendido muito, mas eu já tô no finalzinho, então eu tô dando uma desacelerada na leitura, porque eu já tô com pena de acabar. Eu também sofro disso, eu padeço disso, às vezes de saudade dos personagens, da história. A vantagem é porque ele faz parte de uma série, que eu já descobri. E aí, mas tô lendo devagarinho pra... Acontece com todos nós, essa... despedida de bons personagens. Já fiz, inclusive, releitura de um capítulo inteiro. Digo, não, preciso ler de novo. Mas é isso. Bom, fica aí a dica da Carlinha. Já ela tá de volta com mais rodada de notícias. Bom, Gorete, não tem como a gente não levantar dados, né, de pesquisas de leitura no Brasil. Apesar de, infelizmente, parece que todo ano a gente repete as mesmas pesquisas, né? Que a coisa não muda muito. E as últimas, as mais recentes... dizem a mesma coisa. O Brasil não é um país de leitores. A média é de menos de 3 livros por ano, por pessoa. E o engraçado dessa média também é porque é uma média que diz que o brasileiro lê 2,5 livros por ano, mas o livro não precisa ter sido lido todo, né? Basta que ele tenha lido trechos. Então, na verdade... Então, leu demais. É isso. Então, a estatística, ela parece ser bem pior, né, Gorete? E aí as justificativas são diversas. É falta de tempo, é o preço do livro, enfim, de não gostar, de preferir outras atividades. Mas eu tenho um pouco a impressão, vou perguntar para você, que é mais envolvida nessa área, eu não sou um especialista, eu sou só uma apaixonada por leitura. Será que não tem um pouquinho de desculpa, de justificativa aí, Gorete? Porque, por exemplo, nas pesquisas mais recentes, tanto os leitores quanto os não leitores, eles declararam que eles não leem mais por falta de tempo. 43% disseram que não leem mais por falta de tempo. Por outro lado, tem uma pesquisa recente, também agora de 2019, que revela que o brasileiro é o segundo povo do mundo que mais passa tempo na internet e nas redes sociais. São quase 10 horas por dia na internet, o brasileiro. O dobro, basicamente, da média mundial. E só em rede social a gente passa quase 4 horas por dia. Então, o que seria? Né? É isso. Por que é que a gente ainda não gosta de ler? O que é que está faltando? Eu costumo dizer que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece, né? E a forma, em geral, que nós somos expostos a esse encontro com o livro... o espaço mais responsável por isso é o espaço escolar. E, geralmente, a escola nos ensina a partir de uma ideia da história da literatura. Ela fala sobre a história da leitura, né? A história das escolas literárias e tudo, mas permite muito pouco essa mediação, esse encontro verdadeiro, como a gente acabou de fazer aqui agora, né? O que a gente tem vontade quando a gente acaba de ler um livro?
que a gente gostou muito. Vocês têm vontade de, eu brinco, assim, você vai numa banca de revista ou numa livraria e diz, me vende uma ficha de leitura, porque eu estou super afim de responder as perguntas e tudo. E não é assim. A ficha de leitura, ela é um objeto didático, uma ferramenta didática criada pela escola, que tem, sim, o papel de ensinar e, por isso, cria algumas ferramentas artificiais, mas ela não está no meio social. E nem tudo aquilo que serve para outras áreas, né, como as áreas mais exatas, elas servem também para a gente olhar para os conhecimentos do campo mais subjetivo, mais humano, como no caso do livro, a leitura, né, a literatura. E eu aposto muito que quando você encontra um bom mediador, você fatalmente se apaixonará. O que acontece em geral é que a gente sai, né, da escola e nunca mais entra numa livraria para comprar um livro. De um modo geral, o nosso povo não inclui dentre as suas formas de se divertir, por exemplo, deitar numa rede e ler um livro, né, que é uma experiência tão gostosa. Mas essa experiência, ela requer interioridade também, né? É um encontro muito com todos os teus mundos, com todas as tuas experiências vividas ou as que você sonha viver. E a nossa cultura, ela relaciona muito a diversão com a multidão, né? Isso, com o movimento. Se você não está acompanhado, você não está se divertindo. Isso. É isso da interioridade. Será que como é que eu vou estar me divertindo? Eu tô aqui sozinha. Aquela coisa mais triste. Não é, tem um mundo acontecendo ali, né? E tem essa questão também do dever, né? Quando você está ali naquele universo da escola, você tem... Aquilo é uma tarefa que lhe foi passada. Muitas vezes aquele gênero talvez não seja do seu interesse. Você falou a minha história, certo? Na hora que você estava contando aí, eu me lembro exatamente quando me passaram o primeiro paradidático. E eu tive um hiato enorme até eu ler outro livro, realmente por minha vontade. Sim. Nem os livros do vestibular, eu só peguei os resumos na época, certo? Então eu tive... Quem nunca? Né? Então, só Deus para me julgar. Então, eu tive esse hiato muito grande. Por sorte, meus pais sempre me incentivaram a ler quadrinhos, né? Eu consumia almanaque, Ave Maria, tinha um monte lá em casa, então... Eu até, no início da nossa conversa aqui, eu fiquei pensando assim, será que o nosso objeto aqui de discussão, será que é o livro ou será que é a leitura? A leitura. Né? Porque, Igor, tu sempre gostou de ler livros? Não, nem sempre eu gostei de ler livros. Eu fui um leitor muito mais de revistas de assuntos que me interessavam, de gibis, enfim, esse tipo de leitura, que eu até me pergunto se isso ainda continua. Eu estou meio off, eu não sei como é que é esse consumo hoje em dia. É legal isso que o Igor falou, porque, na verdade, é complementar ao que você colocou e fez a pergunta, né? Porque existem vários contextos em que esse prazer pela leitura pode ser despertado. A família é uma dessas possibilidades. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi uma relação familiar em que o livro era um objeto valorizado, ele era um presente, eu via os meus pais lendo, a gente recebia livro de presente como sendo uma coisa muito legal de você dar para outra pessoa. Então, isso que você falou, eu acho bonito um lugar cheio desse objeto. Em alguns lugares, para algumas pessoas, é feio você ter livro, né, espalhado na sala. O livro fica fechado no armário, ele fica num lugar separado da casa. E eu vivi numa casa espalhada de livros por todos os lugares, né? E isso era um objeto que era presente. Então, acessível, né? Acessível. Está ali disponível e eu tinha modelos de leitores, né? Então, o assunto, o livro, era presente. Você falava, eu lembro um dia eu conversando com a minha mãe, ela em pé na cozinha fazendo alguma coisa e eu falando, você acredita que depois ele fez tal, tal? E uma pessoa que estava hospedada em casa olhando. E aí eu me dei conta e falei, a gente não está falando da vida alheia. Aliás, a gente está falando da vida alheia, mas é um personagem de um livro. Então, isso que é cotidiano, né, e faz com que você se apaixone. Mas tem os amigos que às vezes também te convidam a uma leitura e você se sente desafiado, é uma possibilidade, enfim. Agora, eu gosto Mas sempre são muitas questões, desculpa, Sim. São muitas questões, né? É bastante complexo, porque claro que o preço do livro, quando ele concorre com outros objetos da tua vida cotidiana que você precisa, que são de primeira necessidade, é claro, e o livro no Brasil, ele ainda é
caro, né? Mas a gente tem outras formas de acesso ao livro. É isso que eu ia tocar no assunto, porque eu tive uma experiência um pouco diferente. Na minha casa, a educação sempre foi muito importante, foi prioridade, mas meus pais não eram leitores. Assim, meu pai trabalhava literalmente o dia todo, meu pai ainda é da geração do chão de fábrica mesmo, minha mãe dona de casa com 3 crianças, então ali realmente era uma falta de tempo quase absoluta, apesar da minha mãe sempre gostar de literatura e sempre falar, mas eu não tive livros dentro de casa assim com abundância, mas eu me deixei convencer, todo mundo fala que o livro é tão importante, a literatura é tão importante, eu tenho que entender por quê. Então eu acho que tem a coisa da autorresponsabilidade também. Quando a gente é criança, a gente não ser incentivado é uma coisa. Mas depois que a gente tem já uma certa maturidade, você continuar a não ter essa iniciativa de procurar entender, de você buscar um livro. E eu fiz esse caminho praticamente sozinha, esse esforço. E eu me apaixonei absolutamente pelo livro, porque eu entendi. Então, inclusive, eu até não lembro aqui agora qual foi, porque como a gente conversou aqui, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Uma frase que eu li num dos últimos é: a autorresponsabilidade é a virtude máxima. Então, acho que tem a nossa parte aí também. Mas a gente vai conversar ainda sobre o incentivo ali na infância, porque o Pedro Bandeira, a gente vai para o intervalo já, o Pedro Bandeira fala uma frase que eu adoro. Assim, é muito difícil para uma criança você despertar o interesse dela pela literatura quando você joga para ela um livro, não só o dever, mas um livro que não fala da realidade da criança. Né? De repente você jogar ali, sei lá, um Machado de Assis, um Dom Casmurro para um garoto de 12, 13 anos, ele não vai viajar naquela história. Hora, né? Isso, porque a psicologia, a coisa do sentimentalismo ali, das relações, ele ainda não entende, então aquilo vai afastar. Então, um garoto de 12, 13 anos, talvez uma obra ali do próprio Pedro, alguma coisa mais infantil da realidade dele, para ele se sentir. Eu, por exemplo, me apaixonei por literatura pelo Robinson Crusoe. Para mim foi uma aventura incrível. Enfim, bem. Isso. Tem muito papo aqui com a Socorro, a gente vai para um primeiro intervalo agora, mas como eu disse, toda a ida para o intervalo eu vou dar as dicas do pessoal aqui da Jangadeiro, da TV Jangadeiro e da Tribuna Band News FM, começando pela dica do nosso Lucas Leite, que é o âncora aqui da Tribuna Band News, da Tribuna Edição da Manhã. Ele indica o livro Notícia de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques, que é uma outra pegada ali do Gabo, né? Mais jornalista. É um livro documentário sobre uma das histórias de crime do Pablo Escobar. E o Vanfil, nosso Vanderlei Filho, colunista de política aqui da Tribuna e do Portal, indica o livro Stoner, do John Williams. Segundo o Vanfil, o Williams mostra que uma história de uma pessoa comum pode ter muito mais significado do que se imagina. É a mágica da literatura também. A gente faz o primeiro intervalo agora e volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Há 40 anos, o Apvida cuida bem de você. Esse é o sentimento que nos inspira todos os dias. Por isso, não paramos de investir para você viver cada vez melhor. Seja com o carinho necessário ou com o apoio na hora que sua vida mais precisa. Porque o nosso maior desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Apvida 4002-3633. Como viver bem? Seu novo lar te chama. Venha desfrutar do seu jeito de viver. A Construtora Ara, há mais de 40 anos, edifica lares no cuidado dos detalhes que sua família sonha. Nossos clientes são surpreendidos com inovações, realizando seus sonhos de morar bem. Visite nossos decorados. construtoraara.com.br 32616723. Opinião FIEC. Eu sou Benildo Aguiar, presidente do Sind Energia. Nossas expectativas para 2019 é que o nosso setor de geração distribuída cresça cada vez mais. Hoje já somos destaque a nível Nordeste. Estaremos articulando com diversos órgãos do governo no sentido do desenvolvimento de ações de alavancagem para o setor energético. Esse é nosso propósito juntamente com nossos associados. Opinião FIEC. Chegou o Super Salão Imobiliário Idibra, uma empresa do grupo Dias Branco. Green Garden, o lançamento do ano. São lindos apartamentos com 3 quartos, 2 ou 3 suítes, num grandioso condomínio clube em terreno com mais de 11 mil metros quadrados e com uma gigantesca área de lazer. Um empreendimento ecologicamente sustentável, com uso de energia solar e eólica. E você leva tudo isso por um preço que não existe, a partir de apenas 398 mil. É um dos menores preços por metro quadrado da categoria. Estamos lhe aguardando no
Shopping Rio Mar, de 15 a 31 deste mês. Informações no 3198-6666. Incorporação registrada no R8 da matrícula 5767 do Cartório de Imóveis da Quinta Zona. Valor referente ao apartamento 202 da Torre Sun, com 78,20 metros quadrados de área privativa. Promoção válida até 31 de maio. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio, hoje falando sobre livro, leitura, com Gorete Albuquerque. Gorete, a gente nem te apresentou assim com dignidade no começo, né? A gente se empolga tanto aqui falando de livro. A Gorete é porque a sua lista também de atribuições, de qualidades é grande, né? A Gorete é pedagoga, pesquisadora, contadora de histórias, depois eu queria entender direitinho isso. É coordenadora da próxima Bienal do Livro. E está à frente de políticas públicas de incentivo à leitura, é isso, né? Bom, tem um pessoal aqui no WhatsApp também já interagindo com a gente, 8154-3814, pessoal pedindo para a gente repetir aqui algumas dicas de livro. Tem gente já mandando dica de livro aqui pelo nosso WhatsApp, 8154-3814. Mas a gente estava aqui voltando do intervalo, o Igor e a Gorete conversando uma coisa muito bacana, de talvez mais uma justificativa do porquê que as pessoas, muita gente ainda tem resistência a se entregar ao livro. Seria meio que uma entrega a si mesmo? Encontro, né? Muitas vezes o livro é um encontro consigo. Então, eu acredito nessas reflexões que a gente estava tendo aqui antes. Como a Michelle, inclusive, falou que o livro, ele tem esse... O livro, a leitura em si, né? A literatura, ela tem esse papel muito de espelho. Então, talvez seja até um medinho de olhar para si, né? Nesse aperreio nosso hoje em dia de estar toda hora em contato com os outros e não ter um momento para olhar para si, um momento para se dar e ficar ali só você e sua imaginação e tudo mais, né? É porque é um encontro com você mesmo o tempo inteiro, né? Eu estava dizendo aqui para o Igor que às vezes tem uma frase, tem um trecho ou tem um personagem, né? Que ele cabe tão dentro de você, como diz o Milton Nascimento, né? Que parece que é você ou então ele toca em questões que, olha, eu não estava muito afim, eu não sei porque que essa coisa desceu assim, e eu digo, às vezes ela te espreita na esquina, né? Você não está esperando aquilo, porque é uma viagem que tem um roteiro definido, tem um começo, tem um meio, tem um fim, mas quando você abre a primeira página, você começa a primeira viagem, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Eu lembro que eu estava lendo o Gabriel Garcia Marques, que a gente estava falando aqui, né, pela indicação do livro, e era um conto, e um personagem bem difícil, que tinha feito muitos erros, cometido muitos erros, e ele começa a organizar a vida e o personagem morre, assim que começa algo que a gente esperava, né? E eu cheguei na casa de uma amiga de manhã, a gente tinha combinado de tomar café junto, eu cheguei brava. Eu falei, eu quero dar um tempo do Garcia Marques, eu não vou ler. Ele não tinha o direito de fazer isso comigo. E daí eu contei, né, o que era. Eu estava muito brava, ele falou, ele não oportunizou aquela pessoa. E daí a filha, que é uma leitora, que na época devia ter uns 14 anos, veio com uma reflexão linda, né, porque alguém que às vezes é um leitor, ela não tem relação imediata com a sua idade cronológica, porque ela pode ter uma maturidade leitora muito maior do que a idade. Então, ela se remeteu a um livro mais adolescente, mas exatamente a mesma situação e tudo, e lindo. E livro faz isso com a gente, né? Livro bom é o que faz isso com a gente. Exato. Ele vai mostrar nossas sombras também, mas é justamente por isso que ele não deve ser evitado, porque ele mostra nossas sombras, às vezes, pode ser uma forma que nos machuque, que nos assuste, mas ainda assim é uma das formas mais delicadas da vida nos mostrar nossas sombras. Há outras formas da gente dar de cara com a gente, com os nossos defeitos, e às vezes formas bem dolorosas, né, pra gente aprender. Sim. E o livro é delicado, você escolhe em que ritmo ele vai te dizer, você pode fechar e falar assim, não, vou falar com você agora, daqui a pouco eu volto, tom, o volume, é você que escolhe como aquela lição vai ser passada. Ele é presente, é passado e é futuro, o Manga diz isso também, ele diz, você pode voltar ao que você leu, você pode antecipar se você quiser, que tá lá no direito do leitor também, né. E é tão mágico que um livro que você leu numa idade, ele te diz uma coisa, o mesmo livro te diz outras coisas em outra idade, né? Bom, nossa leitora romântica já está aqui de novo para mais uma rodada de notícias, Carlinha Moura.
Agora 1h24, começa em 3 de junho a vistoria de motoristas de aplicativos em Fortaleza, como Uber e 99. Segundo a Etufol, o cadastro de motoristas vai ser realizado depois de aprovação das condições dos carros e também a aplicação das peças de comunicação visual. A Etufol será a responsável pelo agendamento das inspeções e também convocação da categoria, que vai ser feita pelas operadoras, considerando a numeração da placa do veículo. O Ceará registra alta de 10% na atividade turística nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. O desempenho é bem superior aos 3,3% do país. O estado já havia apresentado o melhor resultado do Brasil no acumulado de 2018, mantendo a liderança nos 3 primeiros meses deste ano. E mais de 2.400.000 passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza entre janeiro e abril. O resultado representa um aumento de 23,8% na comparação com o mesmo período de 2018. Apenas no mês passado, passaram pelo terminal mais de 500.000 pessoas, um crescimento aí de 20,9%. Seu caminho. Nesse momento, trânsito lento ali na Avenida Bezerra de Menezes, sentido Misterral. Depois, começa ali já depois do Instituto dos Cegos e segue até o comecinho da Avenida Misterral. Agora 1h25. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Muito bem, lembrando aí o WhatsApp, né? 81543814, com aquele 9 marotinho na frente. Já tem gente aqui mandando dica de leitura, pedindo pra gente repetir as dicas. 981543814. Gorete, a gente vai para um dos pontos aqui da sua atuação, que é um incentivo à leitura, as políticas públicas de incentivo à leitura. Mas antes, o Jonathan Silva, nosso repórter, devorador de livros também, o garoto lá do Bom Jardim, que devora um livro por semana e leituras bem cabeçudas, viu? Ele fez seus olhos, Michele. Ele fez uma listinha pra gente de algumas iniciativas coletivas, individuais, de gente que está por aí, como eu disse, como você, se dedicando a despertar essa paixão, facilitar o acesso dos livros. O John fez uma listinha curtinha aqui, mas a gente pode complementar e aí você explicar como é que funcionam as políticas públicas de incentivo à leitura que você participa. Manda, John. Olá, gente. Boa tarde a todos vós. Sim, isso mesmo. Ler é bom e todo mundo aqui sabe, né? A gente está advogando isso. Então, tão bom quanto ler é estimular as outras pessoas a ler também e contar histórias, trocar ideias, criar locais de incentivo à leitura aqui pela cidade. Então, expandindo esse clima de hoje, de conversar sobre a leitura e a paixão por ler, a gente conta com a presença aqui da Gorete. Eu trago também aqui outras ações coletivas e individuais de incentivo à leitura. Certo? E no site da Voz a gente já tratou de disseminação de livros na matéria Abrir o Baú e Compartilhar Leituras. Uma dessas personagens citadas na matéria é a Anitta Moura, psicóloga e leitora apaixonada que idealizou a Livro Livre Ceará. É um projeto que incentiva a disseminação livre de livros, sem data de cadastro, sem data de entrega e sem multa por atraso. Incentivos de bairro também são feitos no Barroso, através da Biblioteca Comunitária do Barroso, né? É uma mostra de que a leitura pode unir pessoas iguais, isso já não é segredo para ninguém. No caso deles, o projeto é mantido por 100 voluntários e visitado por cerca de 240 frequentadores regulares. E o Clube de Leitura Band Leitores, olha só, que nome fantástico. Band Leitores, bem cearense. Band Leitores. Eles realizam há 2 anos encontros pela cidade, onde a poesia é prioridade. Então são leitores, escritores, né, produtores de conteúdo aqui da cidade, que compartilham poesias autorais e também de escritores deles preferidos. Os encontros do grupo costumam acontecer no Rock and Roll Café Pub, reunindo pessoas de diferentes idades e gerações e gostos literários. Legal demais. Mandar um beijo pra Anitta. A Anitta tem a mão dela aqui na sua presença aqui, viu, Gorete? Olha só. Obrigada, Anitta. É uma querida, Anitta. Bom, John... Tem muita iniciativa na cidade, né? Eu devia ter feito uma lista aqui, mas tô lembrando aqui de clubes de leitura da Lamarca, da Sublime. Tem um pessoal no YouTube, muito dedicado também, uma infinidade de gente falando de literatura. Tem um garoto cearense daqui, de Fortaleza, que é desenrolado também, que eu acompanho o canal dele. A gente nem se conhece, acho que é Darwin o nome dele, do Seleção Literária.
dá dicas de leitura, faz resenhas de livros, enfim. Tem uma participação muito legal aqui no WhatsApp também, dos nossos leitores. Tiagão, esse é de quem? Já tem uma indicação de livro aqui do Homo Deus, do Harari, inclusive o mesmo autor do Sapiens, que a gente já conversou sobre o livro aqui, só não disse o nome dele ainda. O Ítalo Azevedo diz que o livro que mudou a vida dele foi Cosmos, do Carl Sagan. Quem pediu pra gente repetir as dicas? A dica do Van Phil foi Stoner, do John Williams, e a dica do Lucas Leite foi do Gabriel Garcia Marques, um livro documentário, Notícia de um Sequestro. E o André está acompanhando a gente aqui também, é leitor assíduo. Foi o André que pediu pra... Bom, e tem pergunta pra ti aqui, Gorete. Vamos aproveitar, antes de você falar de quais são as iniciativas de incentivo que você participa, mas tem pergunta direta aqui pra você do Sidney Lemos, pelo WhatsApp. Gostaria de saber se você participa de algum clube de troca de livros, mesmo que seja como empréstimo. Você participa de algum clube de troca de livro, algum clube de leitura? Não. Sobra tempo em tudo que você faz pra... Eu não participo atualmente de nenhuma iniciativa de clube de leitura mais sistemático, né? Eu vou a alguns, eu comecei também no Curió, com o Thales Azigon, que faz a Livro Livre Curió, junto com a Anita Moura. Nós começamos na Floresta do Curió, e começamos, inclusive, com contos de onças e fizemos outras sessões também de mediação de leitura. Gosto de ir ao CCBNB, fiquei durante um tempo, foi um ano inteiro fazendo mediação de leitura no CCBNB. Tem o Clube da Isabel, né, também de leitura, que às vezes muda de lugar, era no Teatro de Alencar, Lamarca. E então, quando eu consigo, eu gosto muito de ir e de fazer. Atualmente está um pouquinho mais complicado, mas eu gosto muito. Eu estou preparando agora, a gente vai divulgar em breve, em uma das bibliotecas comunitárias, uma mediação de leitura. E eu vou só adiantar que é também um livro muito inquietante, que é A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, junto com A Hora da Estrela, da Clarice. E aí eu vou conversar, fazendo uma mediação a partir dos personagens desses dois livros. E essas aí já são algumas dessas ações que eu perguntei, como é que funciona, o que são as políticas públicas, Gorete, de incentivo à leitura? Na verdade, eu estava falando um pouco de iniciativas mais particulares, né? Em termos de política pública, como parte, né, da Secult na coordenadoria, a coordenadoria ela tem vários eixos. A gente tem que olhar para a economia do livro, tem que olhar para a mediação de leitura, tem que olhar para a cadeia criativa, né, para a cadeia produtiva. E então a política pode se expressar a partir das bibliotecas, né? A gente tem o Sistema Estadual de Bibliotecas, que é coordenado pela Aparecida de Lavor, e então a gente acompanha todas as bibliotecas do estado do Ceará. O estado do Ceará tem biblioteca em todos os seus municípios. Isso é uma coisa muito bacana. Todos os municípios? Em todos os municípios a gente tem bibliotecas. Algumas bibliotecas montadas com apoio, com suporte do governo federal num tempo, né, passado, recente. E então é feito todo esse acompanhamento, né? A atualização de acervo, isso é parte do trabalho da Coordenadoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. É feito também um suporte, a gente abraça de uma forma tímida ainda, precisa avançar mais nisso, um suporte às bibliotecas comunitárias, porque o Ceará tem pouco mais de 250 bibliotecas comunitárias, mais de 60 em Fortaleza e região metropolitana. Eu gosto de repetir muito isso porque eu acho que denota que a nossa população sabe que livro é importante para o seu desenvolvimento individual. Está parecendo um mantra, eu dizendo isso o tempo inteiro. Mas tem que ser. E é muito legal, porque os mediadores, em geral, das bibliotecas comunitárias, eles são ali, da própria comunidade, e daí tem iniciativas como clubes de leitura, como o Islã, né, as batalhas, e tem muito mais coisas, porque atua como um centro cultural. Então, atua a partir do livro, tendo o livro e a leitura como chamariz, isso é lindo,
né? No desenvolvimento do território, da população, isso é incrível. Mas tem várias estratégias, como, por exemplo, editais, né? Nós fomos recentemente procurados pelos contadores de história do Ceará, organizados numa rede de contadores de história, e na conversa ficamos acertados de que teremos um edital mais específico para contadores. Enfim, a política se faz de uma forma bem ampla. Pergunta, Guilherme, a gente vai para o intervalo e volta contigo. Não, deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho, já aproveitando esse gancho. A gente tinha até conversado antes, né, Michele, a respeito dessa questão do contador de histórias. A gente querendo entender um pouquinho mais como é que funciona isso. Né? E no primeiro momento que vem na minha cabeça é que talvez ele seja esse ponto inicial de recrutar novos leitores, né? Não é isso? Pode falar um pouquinho sobre. Você pode segurar um pouquinho que a gente vai pro intervalo. Ô, bicha ruim, bicha ruim essa Michele. Aqui, a gente tem que fazer. É boa. É como eu digo, de vez em quando a gente tem que fazer igual o programa sensacionalista. Segura aí, para. Segura, vai valer a pena. Pois tá bom. Mas é porque aqui, Tribuna Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar, tem que entrar nossas rodadinhas de notícias. Então a gente vai pro intervalo, mas antes tem mais dica aqui da turma da Jangadeiro. Dessa vez, Jéssica Welma, outra leitora devoradora, repórter de matérias especiais do Tribuna do Ceará, e ela indica A Filha Perdida, da Helena Ferrante, um fenômeno. E ela resumiu em uma frase, ela diz que é um livro que traz uma reflexão sobre maternidade, angústia e liberdade. Uma ótima pedida para quem está com o hábito da leitura enferrujado. Daqui a pouquinho tem mais dica da turma aqui da Janga, tem Jussier Cunha, tem mais gente. A gente volta já já. O Papo com Voz volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. A Empório do Pão está de casa nova. Inauguramos uma unidade na Avenida Rui Barbosa 947, esquina com a Costa Barros. Agora ficou ainda mais fácil deixar o seu dia a dia mais feliz, com todo o sabor e qualidade que vocês já conhecem. Funcionamos todos os dias, inclusive nos feriados, das 6 às 21 horas. Oferecemos self-service completo e buffet de massas feitas na hora, de segunda a sábado para o almoço. Peça também pelo iFood. A Empório do Pão está de casa nova. Infinity System, a mais avançada tecnologia em filtros para piscinas. Reduz o desperdício de água e consumo de produtos com economia de até 50% de energia. Troque seu filtro de areia pelo mais moderno e exclusivo sistema de filtragem com polímeros que duram mais de 10 anos. Entre agora mesmo em contato com a Ozônio Mais, através do 3253-2785 e adquira o seu. Há 40 anos, o Apvida cuida bem de você. Esse é o sentimento que nos inspira todos os dias. Por isso, não paramos de investir para você viver cada vez melhor. Seja com o carinho necessário ou com o apoio na hora que sua vida mais precisa. Porque o nosso maior desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Apvida, 4002-3633. Olá, meu amor. Que tal comer um autêntico chorizo na parrilla hoje? E esse portunhol, Jorge? Jorge não, Jorgito. O menu Del Primo é assim, conquista todo mundo. Entrada mais prato principal mais sobremesa por apenas 67 por pessoa. Aproveite, diariamente no jantar do Cabanha Del Primo. Nobre é o seu momento. Jardins Open Mall e Shopping Rio Mar. Gracias, Jorgito. Muito saboroso. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta, Voz na Rádio. O papo aqui hoje é livro, leitura, literatura, com Gorete Albuquerque. O WhatsApp aqui bombando, viu, Gorete, de participação. Boa, né? E não tem muita pergunta, tem mais a gente querendo dividir dica de livro. As experiências, né? Que massa, isso que né? Todo leitor gosta de fazer, né? Bom, por exemplo, o Ayrton aqui da Bela Vista acabou de dizer que um livro muito bom é A Menina que Roubava Livros. Concordo, também li. É uma literatura mais recente, né? Literatura contemporânea.
Tem um aqui, ele não mandou o nome ainda, mas ele citou alguns livros que marcaram a vida dele. Escaravelho do Diabo. Eu me lembro. Brás Cubas. O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E Um Caso em Vermelho. Esse aqui... Bote logo a Droga da Obediência também aí. Também. Eu não sei se ele releu depois mais velho, mas ele tá parecendo que não foi um traumatizado lá nos paradidáticos, não, né? Não, foi bem, deu certo aí. Foi bem, verdade. Carlinha Moura já está aqui para nossa rodada de notícia. Manda, Carlinha. 1h39. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará recebe pedidos de audiências para a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. O evento acontece entre 27 e 31 de maio. O objetivo é realizar um mutirão para buscar maior celeridade ao encerramento de conflitos trabalhistas por meio de solução amigável. E acontece no próximo dia 30, no Shopping Iguatemi Fortaleza, o Dia Livre de Impostos. A ação tem iniciativa da CDL Jovem, que é ligada à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. A data promove a venda de produtos das lojas participantes com até 70% de desconto. Neste ano, a previsão é que 120 lojas participem da data. O número é o dobro do ano passado. E a ação tem o objetivo de conscientizar a população e o varejo sobre a alta carga tributária do Brasil. Agora a gente traz destaque da redação com Jackson de Moura. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará vai realizar no dia 30 de maio a apreciação do parecer prévio das contas do governador Camilo Santana, referente ao exercício de 2018. A apresentação será feita pela conselheira do TCE, Patrícia Saboia. O parecer prévio das contas do governador é um documento que analisa as contas do ano do governo. O governo do Estado tem 60 dias a contar do início do trabalho do Legislativo para entregar a documentação contendo o balanço geral da gestão. Já o TCE Ceará tem mais 60 dias corridos para encaminhar o parecer prévio à Assembleia Legislativa, que é o órgão responsável pelo julgamento das contas do governador. Seu caminho. Nós falávamos no começo do programa sobre lentidão lá na 13 de maio. Por lá a situação já melhorou bastante, viu? Já está fluindo normalmente nos dois sentidos. Tem trânsito bom também na Avenida Jovita Feitosa, assim como na Avenida Humberto Monte. Obrigada, Carlinha. Bom, o amante dos clássicos nacionais aqui é o Neuci, do Vicente Pinzon. Um abraço, Neuci. E chegando mais dica de leitura aqui, dessa vez a Divina Comédia, do Dante. Esse aqui não é para qualquer um não, porque inclusive é maravilhoso, eu já li, mas é uma leitura longa. Uma leitura bem longa. Enfim, a gente foi... Gorete, você falou do Curió? Sim. Daqui a pouquinho tem Curió aqui, tá? Porque a gente fez uma matéria especial com uma iniciativa de lá que tem tudo a ver com a leitura. A Marcela já vai ler, mas a gente foi pro intervalo com a pergunta do Igor. Isso, eu fiquei muito interessado em saber como é esse papel do contador de histórias, já que, a meu ver, né, vendo aqui de fora, eu acho que é um papel importantíssimo que ele desenvolve ali nesse recrutamento de novos leitores. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Gorete? Sim, que é um prazer para mim falar sobre isso, né? Então, eu digo que todos nós, né, antes de a gente aprender a ler, a gente é embalado pela voz, né? E todos nós gostamos de contar histórias, todos nós contamos histórias diariamente, né? E historicamente, assim, a gente tem muito forte um período em que isso era muito comum, mas nas comunidades, num modo de vida mais comunitário. Sentar na calçada, é a debulha de um feijão, de um milho, experiência que ainda acontece em alguns lugares, né? Você senta à noite e vai conversar, vai contar histórias sobre o dia ou vai contar as histórias de Trancoso. E eu não conheço quem não se sinta seduzido por isso. O Graciliano Ramos tem um livro maravilhoso que é Alexandre e Outros Contos, e que é um personagem muito parecido com aquele que o Chico Anísio fazia, né? O Pantaleão, aquele senhor que conta lá os causos e que todo mundo ali próximo vai todo dia, escuta várias vezes, né? E ele cada vez acrescenta algo que não tinha, como ele perdeu o olho agarrado, montado numa onça e tudo. E todo mundo fica encantado por essa palavra bendita, né? Quando você, né, encanta. Algumas pessoas têm isso
naturalmente, né? Porque foram embalados por essas palavras aí ao longo da vida. Não é que você nasceu geneticamente, né, favorável para ser um contador de histórias, mas talvez você seja um bom observador da vida, ou você teve alguém que te contou muitas histórias. E a gente começou a ter depois um desaparecimento disso, quando a gente começa a ter aí as cidades, né, o desenvolvimento das cidades, uma vida mais urbana, até porque estava muito ligada à ideia de intuição de pessoas ignorantes, inventa essas histórias, isso é lenda, isso é mito, dito de um jeito depreciativo. E a gente, de alguns anos para cá, acho que uns bons pelo menos 15 a 20 anos, começa um fenômeno em vários países do mundo. As pessoas interessadas em ouvir histórias novamente. As bibliotecas foram muito responsáveis por isso. Levar contadores de história. Então, são os novos contadores urbanos. E já que a gente não tem esse fogão a lenha para estar do lado, alguém contando enquanto cozinha, né? Aquela coisa. Eu te contei aquela história ali daquela árvore que sai um cachorro branco de dentro, diz que tem uma botija enterrada, né? Isso a gente não tem mais assim, desse jeito mais orgânico, como parte da vida. E aí, então, a gente passa a ter algumas escolas de narradores, oficinas, encontros. Nós temos no Brasil, por exemplo, o Boca do Céu, que é um grande encontro de contadores de história que acontece a cada 2 anos em São Paulo. Aqui em Fortaleza, nós precisamos voltar a incentivar os festivais, mas nós tivemos recentemente o Lamparina de Histórias, um festival que foi lindo, com contos africanos. A gente tem o Cordão de História, que está descontinuado, né? Aconteceu, ficou sem acontecer, está precisando acontecer de novo. E esses festivais acabam fazendo com que vários contadores se encontrem e essa arte da palavra vá se proliferando e outras pessoas se interessem por ouvir histórias. E você tem razão, Igor, é verdade que ser embalado aí por boas histórias faz com que você também queira abrir um livro e se interesse o que sai daqui de dentro, né? Eu escrevi uma vez, defendendo também o livro, Gorete, que a nossa vida é curta, né? E por mais que uma pessoa seja muito rica, tenha muito tempo, ela possa viver muita coisa, a experiência dela sempre vai ser limitada. Ela nunca vai conseguir viver tudo. E o livro, ele proporciona isso. Você viaja para lugares, você quase literalmente viaja. Quem lê sabe disso. Você vai até lá, você sente cheiros, você sente o clima, você conhece pessoas. E eu, desde pequeno, ouço meu pai dizer que tem 2 formas de você aprender uma coisa. Com a sua própria experiência, aí você usa a inteligência, e usando a sabedoria, que é vendo a experiência do outro. Sim. E aí você pode, inclusive, escapar de muita coisa. E o livro é aquilo ali. É a chance de você viver tanta coisa, de você conversar com tanta gente, de você conhecer o passado, de você conhecer até o futuro. Quantos escritores foram capazes de predizer algumas coisas, até nas distopias, né? A gente ultimamente vem falando do George Orwell, de 1984, que na época devia parecer coisa muito absurda, bem mas hoje a gente fala assim, olha, não era assim tão absurdo, né? Então, isso é tão forte, né, essa possibilidade de você viver várias vidas a partir da literatura, né, de empréstimo aí dos sentimentos e da vida de outros personagens, que é um fenômeno também muito recente, como tem se acirrado o uso de contos como parte de processos terapêuticos, né? Terapias a partir de contos. Aqui em Fortaleza nós temos vários terapeutas que trabalham a partir disso, da literatura, dos contos, porque permite, né, o personagem, uma história. Como é que você reage, como é que o Igor reage frente ao fim de um relacionamento? Aí como é que um personagem reage, né? Eu posso me identificar, eu posso dizer, não, eu não reagiria dessa forma. Então, você está o tempo inteiro em diálogo, né? Nunca é algo dado, mas cada livro que é lido, ele é lido de um modo muito singular, porque é lido com a experiência interna de cada um, né?
A gente até brinquei com o Igor outro dia, né? Falei, Igor, acabei de ler um livro, você tem que ler. A gente vira um pouco tirando, né? A gente riu no meio da rua. Que gosta de livro faz isso. Igor, desculpa, você não tem que ler, tá? Não é obrigatório. É o seguinte, é que eu achei muito bom, eu acho que você vai gostar, mas aí tem isso, né? O bacana é compartilhar. Inclusive, eu acho muito legal essa questão do compartilhar, inclusive físico, hoje em dia, porque nós, leitores, acho que a maioria tem um ciúminho, né, dos livros, então esse desprender, se esquecer um livro em algum lugar, eu acho até legal também, porque compartilhar, não só dizer, vai lá e procura, mas toma esse livro aqui pra tia Michele, tu conseguiu começar a trabalhar isso aí. Eu consegui, eu tinha muita dificuldade, viu, Gorete? Era bem ciumenta, assim, mas hoje eu sinto uma alegria tão grande quando eu empresto um livro, eu penso, assim, por favor, devolvam, tá? Mas se não voltar, eu não vou morrer por causa disso, sabe? Antes eu tinha isso enfim... A gente vai aprendendo, né? Então, eu também tenho que praticar desapego, mas a Anitta e o Thales têm provocado muito isso em mim. Olha, desapega, né? E eu estava outro dia com uma pilha que era para levar para eles, para as bibliotecas comunitárias, e chegou um sobrinho e perguntou, você tem um livro tal? Aí eu falei, tenho. Aí estava lá na pilha. Eu falei, tá vendo, Thales? Eu queria me desapegar, mas... Eu deixei um monte. Nos ninhos de livros aí, eu deixei um bocado. A desculpa que eu usava, viu, Gorete, era assim, olha, eu cuido bem, eu não empresto, porque eu quero que meus filhos... Eu lá vou saber se eu nem vou ter filho, gente. Calma. Você fica se dando desculpa, né? Pra ficar... Mas hoje eu desapego mais, eu empresto, eu dou bastante e faço isso com muito prazer. Hoje eu sou muito feliz. Enfim, mais um intervalinho agora. Só o Ayrton fez mais uma dica aqui, C.S. Lewis, muito bom, do mesmo autor de Nárnia. Inclusive, o C.S. Lewis, ele consegue abordar temas bem profundos, de formas muito bonitas e muito leves. Quando você vê, você tá lá num mundo de filosofia, de negócio, e você nem percebeu. Você tá no armário, né? A gente vai pro intervalo, volta já lá, tem Bienal do Livro. Muito me interessa, acho que pra muita gente que tá ouvindo também. A gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transportes por correias. A maior diversificação de correias no Brasil, com estoque para pronta entrega. Correias padrão em V, sincronizadoras, variadoras e automotivas. Correia para quadriciclos e correias planas confeccionadas sob medida e instaladas no local por profissionais capacitados. Confira nossos produtos em www.elgalvão.com.br ou ligue 3298-3199. WhatsApp 988797708. Que tal produzir sua própria energia e economizar até 90% na conta da sua residência e da sua empresa logo no primeiro mês? A Soul Energy Solar te ajuda. Nossa equipe assegura a instalação perfeita dos painéis solares e ainda dá garantia dos equipamentos por até 30 anos. Entre em contato com a equipe da Soul Energy Solar e peça um orçamento através do telefone 3491-8556. Sua energia limpa e renovável com orçamento justo. A Soul Energy Solar garante. Jardins de Mulher Residence. Conforto, exclusividade, convívio com a natureza e o privilégio de estar perto de tudo que define qualidade de vida. Pronto para morar no melhor do Cocó. 3 suítes, gabinete e lavabo. Deliciosa varanda gourmet. 3 vagas na garagem e completa área de lazer. Visite o decorado na Rua Andrade Furtado 1179. Informações 987523714. RB Construções e Shampoo Participações. Siga-nos no Instagram RB Construções. A Embratel é muito mais que conectividade. Oferecemos as soluções digitais mais completas e avançadas do mercado. Com toda essa infraestrutura e tecnologia, o seu negócio passa a ter a qualidade, a capilaridade e a segurança que precisa. Isso é mais que telecom. Isso é Embratel. Isso é a sua empresa no próximo nível. Conheça todas as nossas soluções em embratel.com.br. A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes do Brasil. Em 2018, foram mais de 18 milhões de participantes. Escolas públicas e privadas de todo o Brasil estão participando. Você que se inscreveu, não esqueça. A prova da primeira fase será no dia 21 de maio, na sua escola. Saiba mais em obmep.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta
volta para o nosso último bloco, Voz na Rádio, hoje com Gorete Albuquerque. WhatsApp, Gorete, que surpresa boa, eu estou muito feliz, viu? É um dos programas com mais participação no WhatsApp, todo mundo falando de livro de leitura. Neuci falou que é um rato de sebo. Importantíssimo a gente falar dos sebos também. Já fez um guia de sebo aqui no Voz, somosvoz.com.br. Inclusive, eu também, na minha adolescência ali, não tinha condição de comprar livro. E minha mãe, Magali, tá assistindo a gente. Um beijo, te amo. Ela ia lá trazer Ela foi responsável por trazer o meu livro preferido da vida, que é O Idiota, do Dostoiévski, de um sebo do centro da cidade. E o Ayrton brincou aqui, falou que quer ser amigo de alguém que empresta e dá livros. Podemos conversar, tá, Ayrton? Apesar dessa amizade assim meio interesseira, a gente pode conversar. E tem um áudio aqui também, acho que ele só não identificou ainda, né? Não disse o nome, mas a gente escuta aqui já, porque antes tem a participação da Marcela. A Gorete falou aqui do Curió, e a gente fez uma matéria recentemente lá, nossa Marcelinha foi para lá, porque os meninos do Curió, além da biblioteca comunitária, tem uma outra iniciativa de lá que é muito bacana. Manda, Marcelinha. Oi, gente, boa tarde. Vou aproveitar que estamos conversando sobre iniciativas de leitura pelo Ceará para compartilhar aqui uma história que fui conhecer lá no bairro Curió. O estudante de jornalismo Daniel França resolveu colocar em prática um desejo antigo: criar um jornal comunitário impresso sobre o Curió e para o Curió. Primeiro, ele começou com um blog sobre o bairro e depois, com o apoio dos amigos Thales Azigon e Patrícia Lopes, criaram juntos o Folha Curió, dessa vez no papel. As atividades do jornal começaram em setembro de 2018 e tem como base a integração com a comunidade, tanto no aspecto de produção quanto no sentido de construção de uma nova identidade social para o bairro. Eles incentivam os moradores de várias gerações a olharem a comunidade sob outras perspectivas, além de estimular o contato com a leitura. O jornal é gratuito e recebe apoio de comerciantes do bairro para ser produzido e é distribuído de mão em mão. Os meninos também falaram sobre o processo de produção do jornal, as dificuldades e sobre os frutos positivos que o Curió já passou a colher com essa iniciativa. A história completa desse projeto está disponível lá em somosvoz.com.br. Boa tarde, Michele. Boa tarde para o restante do pessoal do estúdio e para a Gorete, a convidada. É muito bom o tema hoje, principalmente para quem é apaixonado por leitura. Eu lia muito, estou lendo menos agora. Confesso que é tempo, trabalho, agora com o terceiro filho está mais difícil. Mas pretendo muito em breve voltar a ler. E o grande hábito de leitura para mim iniciou com mais força quando eu trabalhei por 2 anos numa livraria. E trabalhar com livro de todo jeito e com um público leitor bastante diverso me ajudou muito nisso. E tento, no que eu posso, fazer com que meu filho também leia bastante, tá bom? Muito bom o tema de hoje. Abraço, tchau, tchau. Ô Pedro, que áudio bacana. Muito obrigada. Pedro, não sei se está no trânsito ali, não deu para entender muito bem onde ele está, mas está acompanhando o programa. Indicou o livro aqui também, O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, que realmente é fantástico. Fantástico. Inclusive, eu tô pensando em alguma coisa aqui do Saramago que não seja fantástica e eu não tô conseguindo trazer muito. O Saramago me tirou, o primeiro Saramago que eu li foi o Memorial do Convento e me tirou do mundo por vários dias. Eu não conseguia mais interagir com as pessoas em casa. Eu chegava direto para o livro, né? Eu fiquei em suspensão. O meu dele, eu li bastante coisa dele, mas o Intermitências da Morte, para mim, foi uma coisa assim. Inclusive, eu falei, Marcelo, você tem que ler. Eu sou a tirana da dica. Você tem que ler. Marcelinha leu recentemente também. Bom, Gorete, Bienal. Esse ano tem. Eu queria perguntar assim, por que não tem todo ano? Eu acho que deveria ter. Eu iria, pelo menos. Mas já temos datas, já temos alguns nomes aí. O que a gente tem já pra gente se animar e se preparar? A Bienal acontece de 16 a 25 de agosto, né? São aí 10 dias de imersão nesse universo, no mundo do livro, da leitura, da literatura. E nós temos muitos nomes já confirmados, né? Saiu uma lista de mais de 70 nomes, depois a gente já fez um acréscimo, outros nomes, mas eu vou dizer um nome que eu acho que talvez esteja sendo muito esperado, eu suponho, que é a nossa Jared Arraes. Né, a Jared vai fazer uma conversa, eu vou antecipar as surpresas, mas ela vai conversar um dia com a Nina Riese e com
o Raimundo Neto e o Thales Azigon, depois da abertura, no dia 16, a primeira mesa do dia 17, eu lembro isso de memória, mas eu queria falar de um escritor que ele só tem um único livro publicado no Brasil pela editora Nós, que chama Abdellah Tayah, que é um marroquino. Foi a minha dica para o Jonathan, foi um dos livros, né, que eu falei. E acho que vai ser muito bacana a conversa com ele, porque ele traz temáticas, além da qualidade literária dele, ele tem temáticas que são muito contemporâneas, são muito atuais. Ele fala sobre você estar desterritorializado da tua cultura, porque ele mora na França, e como a tua cultura permanece com você, porque ele assumiu que era homossexual e ele disse, eu vim para a França para ter liberdade, mas será que a liberdade que um marroquino experimenta em Paris é a mesma que um francês experimenta? Então ele traz muitas questões muito interessantes e ele também vai conversar com uma outra pessoa que é muito querida nossa, que é o Remido. Acho que essa conversa vai ser muito boa. 16 a 25 de agosto. Bom, Gorete, muito obrigada. Vai ficar faltando assunto. Tem gente ainda mandando Tassânio, tem outras pessoas aqui que ainda não se identificaram, Daniel. Tem gente aqui participando ainda dando dica. Infelizmente não vai dar tempo de dar dica de todo mundo, de ler as perguntas. Jussier Cunha, a última dica aqui da turma da Tribuna Band News da TV Jangadeiro. Jussier Cunha, apresentador do Futebolês, leitor também, viu? Indicou a biografia do Guardiola, Confidencial. Isso que é um texto espetacular. As dicas da Gorete, como ela disse, vão estar como conteúdo extra no nosso Instagram, @SomosVozOficial, voz do pronome VOS. Além da minha dica, da dica do Igor, da dica da Marcela, do Jonathan. Tem dica de todo mundo nas nossas redes sociais. Obrigada, Gorete. Eu que agradeço, foi uma delícia. E podem convidar de novo que a gente conversa mais algumas horas sobre esse assunto. Maravilha, com certeza voltaremos. Um abração para todo mundo. Quarta-feira a gente tá de volta. Você ouviu Voz da Band News FM. O ministro da Educação vai ao Congresso explicar o